aqui com o Guilherme. Desculpe se eu não consegui ler. Zawadzki. A arte como ato de renúncia. Bom dia, então, bem-vindos todos. Obrigado, Lacan do Recife, pela recepção. E a cidade de Recife, por ser tão linda. Queria fazer umas palavras que eu sou psicanalista e sou curador de arte. Essa é a área onde transito. Então, é desse ponto que vem a leitura do meu texto. Se chama A Arte como Renúncia, com a seguinte parênteses mesmo. Já explico por quê. Bom, querido, eu vou pular o resumo, né? Eu não preciso, já vamos para o texto. Para além da língua, para além do escrito, para além do pintado, para além do dançado, para além do exposto, para além da ideia, a arte parece nos falar justamente daquilo que não foi possível dizer, para além do significado que não foi possível se falar. É nessa fronteira que podemos delimitar a poesia e os fazeres poéticos e artísticos, pois escreve uma causa ao apontar o objeto que falta, que não cessa de não se escrever, e também não obturam o furo irredutível. A via inventiva da criação, implicando um savoir-faire para a impossibilidade. Um ato de criação azeado, ou uma acriação. Aqui, o A referente ao objeto A, ou seja, referente à falta, o não especular, não apreensível à imagem. Um ensaio para se escrever uma tema. Arte, entre parênteses. Então, o ato de criação azeado, uma criação, uma arte, manifesta enquanto ferramental para a expressão de possibilidade daquilo que a palavra não dá conta, mas que por si também é uma tentativa fracassada de ir além. Digo fracassado pela própria noção de que a arte se propõe a algo impossível desde o começo. Não só isso. Seu sucesso está em seu fracasso. Pois ao intentar palavrear o impalavrável, deixa de perceber a fronteira e, de repente, por ímpeto, gozo, pulsão ou libido, se vê em terreno desconhecido. Percebe que caminha por territórios nunca pisados e que isso significa que foi além. A palavra além, aqui posta como ideia do inalcançável, mas ainda assim existente. O além também delimita o mundo conhecido, as fronteiras até onde o conhecimento e os sentidos alcançam. O além sugere por si mesmo a fronteira delineada na relação de alcance. A mera existência do além sugere a noção de incompletude inteirada, de estar inteirado, de estar ciente. Sugere que há algo mais para depois das margens, ao mesmo tempo que questiona a essência do muro, aqui com a imagem de fronteira, seu material, sua dureza aparente. Muro enquanto ideia de fronteira, mas também de lugar, de entre. Lacan cita o poema de Antoine Tudal, estou falando com as paredes em 70. Entre l'homme et l'amour, il y a la femme. Entre l'homme et la femme, il y a un monde. Entre l'homme et le monde, il y a un mur. Entre o homem e o amor, tem a mulher. Entre o homem e a mulher, tem um mundo. Entre o homem e o mundo, tem um muro. O amor, amour, um muro, un mur. Um amuro, fala Lacan, um amuro. É desse amuro que me refiro, do seu material, sua dureza aparente. Aparente pelo fato de que talvez o muro, a borda, a fronteira, o amuro,
seja em verdade opaca e líquida, endurecida pela repetição e pelas marcas infinitas de tentativas de se inscrever uma letra pela escrita de um ato. Uma fronteira transponível, mas que uma vez visitada, nos faltaria palavras para contar sobre o lado de lá, que resistiria em ganhar uma definição. Ainda assim, o próprio ato de tentar palavrear as formas da borda, do muro, do amuro, da fronteira, nos colocaria em um ponto crucial de se estar com as costas para o significado conhecido e de frente com as repetições que nos habitam, vibrando, mas reverberando para além do conhecido. Nessa hora estaríamos em processo de nos libertar da imposição do signo. Impulsionados pela erótica, deslocaríamos a nós mesmos para o outro lado, tornando significante a aparente insignificância. Digo aqui insignificância aparente pela fatalidade de não se poder retomar o que foi dito. Afinal, como algo inapagável, seria desimportante. O ato de apagar com borracha é o ato de acrescentar borracha ao desenho. O ato de apagar é em si o ato de acrescentar a diminuição, de apresentar a falta que faz o apagado, que agora é presença, ou seja, a percepção daquilo que não mais está. De certa maneira, o muro, amur, também pode ser a regra, bem como as estruturas que instauram o lugar para existir uma regra. Regra essa que almeja deter tudo aquilo que vá para além dos muros. Nos sistemas capitalistas ocidentais, o muro é também garantia de ordenamento. E aqui eu explico o que eu entendo como o sistema capitalista ocidental, enquanto superestrutura que despoja o homem dos meios de produção e, em fazendo isso, despoja o homem das relações sociais. E a arte como aquilo que restitui os meios de produção ao homem e, portanto, às relações sociais. Então, nos sistemas capitalistas ocidentais, o muro é também garantia de ordenamento, pois é em si a borda, o traço delimitante da forma, as bordas da forma. Lindo isso na nossa língua portuguesa, né? A palavra forma e forma. Nessa hora, a borda, o muro, o limite, pode assumir uma triste maneira de delimitar, adjetivando o além da borda como transgressor, louco, pobre, suburbano, menor, indigno. Assim, o muro além do limite também propõe adjetivos pejorativos ao sensível presente na sensibilidade. Ao passo que também estabelece a repetição intramuro pela repulsa ao inovador. Para o lado de dentro do muro se forma, então, o delineamento do conjunto fálico, dentro e fora do sistema da linguagem. Entretanto, pelo muro caminha o poeta, o artista, a poeta, a poetisa, a artista, tendo em conta o conhecido, mas ao mesmo tempo negando-o desconstrutivamente, para com os escombros do conhecido ter com o que construir o lado desconhecido. Cortázar dizia isso, né? Que há que destruir para construir, e reconstruir, e daí destruir, e de novo construir, e reconstruir. Negar o além é impor estabilidade, pela fixidez do limite. Para se dizer que há estabilidade, há que se postular. Nada para além importa. Nesse mesmo lugar, o louco, o mendigo, o poeta, os psicanalistas, caminham sem buscar estabilidade, tampouco estabilidade, enquanto vão pela borda evaporada, aniquilando o muro e tensionando buracos na estrutura. Porém, no mesmo momento que conseguem tal proeza, são imediatamente esquecidos. Pois na poesia não há sentido de evolução, há apenas o sentido de ser ruidosamente livre na fronteira onde os sentidos comuns silenciosamente desaparecem. Supor uma evolução seria constatar uma hierarquia entre os sentidos.
Mas a poesia não se importa com hierarquias. Na poesia é um ato de despojamento dos sentidos prefixados, esse da superestrutura, né? Ao mesmo tempo que cria outros sentidos de valorização do mundo, novos sentidos. Se joga fora o sentido para lançar-se com coragem poética ao além que é negado pelo sistema. No sistema, a arte sai derrotada, mas não cessa de preencher impossibilidades com desimportâncias, caminhando despreocupada de hierarquias, esburacando fronteiras e criando um sentido próprio. Em primeira instância, La Langue, como materialidade sonora muito mais potente que o discurso capitalista. Esse discurso que acompanha a superestrutura, pois desarma as tentativas de exploração pré-formatadas, pré-forma, impostas ao sujeito, em formas de gozo proletário, sob modos particulares de época, escritos nos corpos, via discurso. A arte pode ser o ato de se fazer poesia que renuncia ao sistema. Essa arte objetual, essa arte esburacada. La Langue não produz nada ao sistema, mas faz nascer efeito sobre o corpo e sobre os outros. E agora eu cito Manuel de Barros. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Os analistas devem orientar-se inspirando em poesia para intervir. É o que sustenta Lacan, Seminário 24. Os analistas devem orientar-se inspirando-se em poesia para intervir. Entretanto, qual seria o sentido tecido entre as impossibilidades da poesia, da arte? O sentido não é o contrário do de sem sentido. O sem sentido se opõe à ausência de sentido. É isso que Lévi-Strauss vai falar em entrevista para Ricoeur, né? Atrás do sentido está o sem sentido. Mas o contrário não funciona. Ou seja, como diz Lacan, não há o outro do outro. No sentido, um efeito óptico sonoro. Eu falo, como disse, beleza. Um efeito de superfície, de posição de linguagem. Diferente do poeta, os analistas criam um sentido singular. Seus dizeres e seus atos produzem efeitos sobre o sentido do paciente, diversificando-o, criando buracos, desviando e cortando. Como efeito, novos sentidos podem aparecer, identificados ou não à significação fálica. O analista faz vibrar o sentido do paciente e devolve o seu vibrar. Talvez por isso Lacan coloca no Seminário 21 a transferência como uma covibração semiótica. A arte da poesia, nesse caso, arte e poesia, os dois com um A, entre parênteses, deixa escapar o primeiro afeto e permite ponto de desconstrução das normas fálicas, aceitando que sim, para um nível além do sistema, é possível escutar as cores e muito mais. Esse acontecimento não tem sentido validado pelo capitalismo como superestrutura, não que faz um discurso, que escreve os corpos, enquanto superestrutura vigente, a não ser que se proponha via da ficção da significação fálica. Ainda assim, mesmo assim, segue criando vias possíveis de acontecimentos não validados. Teríamos a sincronia do sistema capitalista utilizado como passaporte para se colocar diacrônico ao próprio sistema. Ou seja, se usa o próprio sistema para ir além do mesmo sistema. Enfim, se render à tradição para com ela poder
elaborar. Poetizar a revolução, sem esquecer que evoluir não tem sentido outro que o darwiniano, de Darwin, óbvio, né? Isso é, o da seleção pelo atrito entre condição e situação. O que antes servia talvez não servia mais agora, e o que era inútil se torna a resposta atual. O conceito de inutilidade e utilidade ganha o atravessamento do cenário. Os dinossauros eram muito úteis até que veio um meteoro e eles não eram mais úteis. Então foi o cenário que mudou, não foram os dinossauros. A inutilidade guarda em si a possibilidade de ser a resposta para uma pergunta que ainda não surgiu, e a utilidade já surge com prazo de validade. O significante desliza, um deslize contingencial pelas mãos do poeta. O poeta Paulo Leminski, de Curitiba, definiu uma vez a arte como um inutensílio. A arte, a poesia, não tem certeza antecipada do que será o encadeamento de saberes e nem quer ter essa certeza antecipada. Ela remete entre a relação entre significante e significado. A composição sonora de um conjunto de fonemas e de relações que privilegiam o estabelecimento no espacial e no temporal, mais com uma relação de tensão e de graus do que de acúmulo. O sentido poético da arte produz um mais de sentido que não soma em termos de primo de juízo capitalista, o que daria a ela o sentido antônimo de Leminski, ou seja, uma utilidade. Ao contrário, gera valor pela diferença, instaurando a capacidade de se fazer construções polimórficas e vozes polifônicas, onde a utilidade se faz conceito, ainda não verificado. Caberia, então, aos mecanismos reacionários... Vocês me escutam? Legal. Caberia, então, aos mecanismos reacionários defender que tais construtos seriam insuficientes devido à ausência de um ordenamento cognoscível ou aparentado com estruturas pré-existentes de utilidade. Essa é a censura na arte, por exemplo. A gente tem um sentido do que seja arte, e aí isso causa um crivo. O que se parece com isso é útil, e o que não se parece com isso é inútil. A censura basicamente faz isso. Temos nos fazeres artísticos a possibilidade de um olhar para fagulhas de Lallalong presentes no processo de criação. Tal análise pode ser feita de maneira retroativa, sendo a criação artística compreendida no sentido cronológico de processo composto de êxitos, erros e desvios involuntários, dando espaço para Lallalong surgir de maneiras polimórficas, e cujo aparecimento é impossível de se antever com precisão. O observador, pode, olhar uma pintura como um discurso que tem nas entrelinhas aquilo que é impossível de ser simbolizado entre frases e períodos feitos a pinceladas. Aqui no Entrelinhas, é o que fala Guimarães Rosa, fala que sempre o mais importante do texto é aquilo que não foi possível de ser escrito, que é o que está nas entrelinhas. Mas as entrelinhas podem ser vistas justamente como as pinceladas de um quadro. A arte coloca na mão do artista a impossibilidade como inspiração, ferramenta, meio e resultado, ao apresentar um significante barrado, incapaz de fazer sentido concreto pela sua própria condição de fracasso ou sucesso, ou sucesso-fracasso, mas que ainda assim é capaz de apresentar direção de sentido. Observar a arte seria então um exercício de renúncia da superestrutura e do ordenamento para o reencontro com o conhecido, ou ainda com o reencontro com os meios de produção, reencontro com os laços sociais. Mas desta vez, expandindo para novas dimensões de hipersuperfícies politopológicas. Poderia se dizer ainda que a renúncia da arte é a negação dos sentidos monolíticos pela via da dúvida plural e multifacetada,
que acompanha sem cessar o encadeamento de significantes após o significante mestre barrado, entretanto, ainda assim qualifica e ordena a libido. Aqui falamos justamente de uma hipersuperfície, que é o que teríamos numa escuta analítica, onde a escuta ela é polifônica, de uma fala polimórfica, ou seja, não é monolítico no sentido de que apenas uma forma pode dar conta de tanto. Desta maneira, o escutar do analista seria o do hiperobservador. Escutar, observar. Escutando cores. Tal qual escutar uma pintura anamórfica, como o quadro de Hans Holbein, está aí, onde o ângulo necessário para ver a imagem ficou pequenininho, mas tem uma caveira. Já viu esse quadro? Famoso? 1497. A caveira você só vê do lado. De frente, você vê os embaixadores. Você vai para o canto, assim, do quadro, aí você tem um ângulo para ver uma caveira enorme que está no chão. Isso é uma pintura anamórfica, ou seja, o ângulo necessário para ver a imagem não é único, não é monolítico, não é dado, não é feito a priori. Esse também é o sentido da poesia e da arte. Um olhar, escutar, não monolítico, capaz de perceber planos e vibrações resvalantes. Era isso que eu tinha que dizer. Obrigado, gente. Muito bom. Emocionante até. Então está aberta a fala, a pergunta, a observação de vocês. Eu achei muito interessante essa questão dos vários significantes e significados que podem ter a mesma palavra, né? Aí me lembrei de uma frase que diz assim: a sábia sabia, o sabiá canta, chuva anuncia. A sábia sabia, sabiá canta, chuva anuncia. Quer dizer, essa palavra sábia, sabiá, né? Sabia. Quer dizer, quantos significantes e significados na mesma palavra, né? Isso faz a gente ficar atento, como você está dizendo, na nossa escuta. Porque a gente pode estar pré-determinado a escutar alguma coisa quando o sujeito está dizendo outra. Né? Por isso que o Freud e Lacan insiste na nossa atenção flutuante e não fixa. Né? Quer dizer, você tem que estar atento, né? Mas flutuando na onda que traz o analisante e não na sua própria onda, né? Obrigado por ter falado em onda, né? Tentei botar a onda de alguma maneira. E eu tenho uma atuação já há alguns anos como curador de arte. Sempre me pareceu muito semelhante a esses processos de criação artística, onde a gente está tentando pegar algo que não é simbolizável. Justamente o Lacan vai dizer, né, que a poesia seria assim, deixar o simbólico para que a imagem se choque com o real. Em algum ponto se atrite, alguma coisa aconteça. Claro. Dale, es español entonces. Todo, desde o princípio. Deixar o simbólico para que a imagem se choque com o real. E aí temos, talvez no ato, justamente aquilo que vai para além do que a gente consegue
conseguir com significantes, não é? Aqui eu coloco sempre significante, significado, com essa ideia de fluidez, não está deslizando o desejo. Você pode pensar o ato analítico, como o Lacan também comenta, ou seja, quando a gente deixa a neurose e se permite ser poeta. Larga tudo, deixa eu fazer um ato criativo aqui. Ele estava falando disso hoje, né? Então, acho interessante como essa possibilidade do fazer artístico que vai tomar para si um significante S1 para fazer um cadeamento, um S2 e tal, mas esse S1 ele já está barrado por si só. É disso que eu falo do fracasso e o sucesso, ele já nasce fracassado. Mas esse fracasso em si é em si o ganho, que sim dele aponta uma espécie de sentido. Um sentido que tem que ser abandonado para que seja assumido então novos sentidos. E nessa impossibilidade, digamos, de conseguir significantes tão bons quanto o poema que o senhor declamou, em si mesmo já guardam uma espécie de sentido que talvez não seja tão estranha. Talvez a nós, inseridos no discurso da superestrutura capitalista, onde a ideia da utilidade é tão presente. Ou seja, há muito a se ganhar com os inutensílios. Eu queria te fazer uma pergunta, Guilherme. Eu não escutei direito o nome do poeta curitibano que fala isso, arte como inutensílio. Como é? Paulo Leminski. Leminski, polaco de Curitiba. Isso não tem um livro específico, ele falou numa entrevista, ele repetia isso. Gente, mais alguma pergunta? Vou lembrar aqui que a gente tem que ser bem pontual, né? Para a pessoa entrar e a gente perguntar. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, você trouxe a ideia do além, né? Da arte como algo que vai além do muro e que constrói algo, com essa ideia para mim, né? Não é que há algo que se construir desse além como uma estrutura, não sei explicar muito bem assim, mas a construção de um além, né? Não é que se vai se construir um além como isso que já se tem, né? Mas é fazer algo dos escombros e criar um pouco isso do que está além, né? Se conseguir fazer, mas me chamou muita atenção essa ideia de que é um além a ser construído, mas sem um objetivo de fazer uma construção mesmo, né? São construindo pedaços, né? Fragmentos, assim, com essa imagem. Esse além, né? Era só... Bom, o que Lacan fala justamente, eu estou falando com as paredes, né? No muro, ele define o muro como um entre, e não como um final, não como um limite. E esse entre, justamente como ele define, só pode ser definido, nesse sentido, com ambiguidade poética. É a ambiguidade poética que permite a gente pensar o entre como um não final. E como ir para além do muro, justamente? É isso que a arte se pergunta. Bom, destruindo um pouco e construindo algo com isso que a gente conhece. Mas o que será construído, não podemos saber. Porque se estamos sabendo, não estamos fazendo nada de novo. Não é? Como é que é uma novidade se eu já reconheço? Não. A novidade é irreconhecível. Ou seja, esse entre sempre vai nos dar a ideia do além. E sempre uma medida. Gente, obrigado. Tenho que encerrar. Obrigada. Nós começamos um pouquinho mais tarde, né? Hoje é o primeiro dia.
agora nós vamos nos cumprimentar no primeiro lanchinho, no primeiro coffee break. Depois voltamos. Obrigado.